gente, tudo bem? A gente está aqui com o segundo episódio do Def Gay, que é esse videocast, esse podcast também que vai ficar disponibilizado, que no nome inteiro é Def Gay, Diálogos, Debates e Deboches Insurgentes. Ele tem um apoio, né, da Secretaria da Cultura do Ceará, pelo edital Paulo Gustavo, na categoria Memória Cultural LGBTI+, de 2024. E é uma ideia que eu tive como corpo com deficiência e LGBT, pensando como a gente trataria essa conversa, esse bate-papo, de uma forma mais descontraída, sem muito compromisso, sem muito protocolo, porque eu acho que tem muito poucas pessoas com deficiência que protagonizam os seus discursos e apresentam e falam e conseguem debochar disso também. Então, nossa conversa vai ser bem relax, vou tentar ficar bem à vontade, né? Me descrevo rapidamente para vocês, quem estiver só pelo podcast. Eu sou um homem de 43 anos, pardo, tenho cabelos crespos, curtos. Eu estou de camisa cinza, camiseta cinza, uma calça verde, tênis, né? Uso barba, bigode, argola, pequenininha nas orelhas. E estou aqui hoje no ateliê do M. Dias Preto, que cedeu pra gente. E também é o nosso Dionei, que é artista da cidade de Fortaleza. E a gente está aqui no ateliê dele, se desse para mostrar todos os trabalhos que estão aqui expostos, né? E a gente está aqui nesse ambiente, no sofá azul escuro, e atrás de mim tem uma bandeira feita especialmente com a mesma marca que tem aqui no cartão, que tem no meu roteiro, que é a bandeira LGBT, com as cores mais antigas, umas cores atualizadas, deixa eu lembrar se está aqui no cantinho, com a palavra Def Gay e o símbolo adotado pela ONU ultimamente para as pessoas com deficiência. E é isso, eu acho que já me descrevi o suficiente e eu estou aqui apresentando para vocês o Everson. O Everson Martins é um atleta surdo, homem cis negro, não retinto. Atualmente é estudante de pedagogia bilíngue na Universidade Federal do Ceará e gestão esportiva e lazer no Instituto Federal do Ceará. Ele desempenha diversas funções de destaque. É coordenador do Encontro de Jovens Surdos no seu estado, colabora na Associação de LGBT Surdos, também do seu estado, e é diretor de esportes da Federação de Desportos de Surdos do Ceará. Eu convidei para 5 episódios, 5 pessoas que estão de algum modo, né, nas artes ou no protagonismo em alguma das áreas, esporte, cultura, mas principalmente pessoas que estão envolvidas em artes, para conversar e compartilhar com a gente, comigo, né? A gente compartilhar junto sobre as nossas experiências e as nossas sexualidades. Então, eu passo a palavra para o Everson para ele se apresentar, falar um pouco de ti, se descrever como tu quer, né, ser visto. Bom, eu primeiro queria agradecer o convite por estar aqui. Esse projeto é um projeto muito lindo. Nesse momento agora, vou primeiro me apresentar. Eu sou o Everson. Esse é meu sinal nacional de surdo conhecido, né? Eu sou surdo, também tenho TDAH e eu sou atleta e LGBTQIAP+. Surdo e também tenho TDAH. Então, eu preciso falar da minha identidade porque para mim é muito confortável falar quem eu sou. Então, fazendo uma audiodescrição de mim. Eu tenho uma barba ralinha, tenho um cabelo um pouquinho grande, meu ondulado, tenho alguns cabelos brancos no meio dos pretos. Eu estou usando uma camisa amarela da marca Adidas, estou usando uma calça de cor preta e estou de sapato azul com a sola branca, de cor branca. Tenho 1,69 de altura e sou uma pessoa negra. É isso, acho que é isso. Ok. E descreve mais sobre
duas características, assim, como o Everson poderia dizer outras coisas sobre ti mesmo, assim, sobre teus gostos, o que tu gosta de fazer, o que tu faz, né? Porque às vezes, quando a gente se apresenta como pessoa com deficiência, a gente diz isso, também é um ato político, né? Onde a gente está dizer quem a gente é e como a gente é. Mas às vezes a gente para de dizer coisas que também são coisas da gente, somos nós, né? Então, assim, o que tu faz, o que tu estuda, o que tu trabalha, o que tu já fez, o que tu quer fazer. Pode ser breve, mas pode também escrever sobre isso. Certo. Então, falar um pouquinho da minha vida, da minha história de vida, é também falar das barreiras que eu já vivi, né? Tanto com homens como com mulheres. Eu, como LGBTQIA+, na verdade, eu nunca pensei sobre isso quando era mais novo, porque eu via as brincadeiras dos meninos da minha idade, que eram brincadeiras meio grosseiras, o futebol era tudo muito grosseiro, muito rude, e eu não convivia bem com isso, diferente das meninas que brincavam de boneco, tinha brincadeiras mais delicadas, eu percebia isso. E eu comecei a conviver com as meninas da minha idade por conta disso. Claro que por ser surda eu não falava em português, então eu usava mímica, mas eu conseguia me comunicar e isso não me influenciou a ser uma pessoa, mas eu consegui me sentir mais, ter afinidade com elas, conviver com elas. E aí não é porque eu me tornei LGBTQIA+, mas a partir disso não. Na verdade é mais identificar com o jeito, com as características desses dois grupos. Porque eu sou uma pessoa, eu sou gay, naturalmente, nasci assim como acontece com as coisas da natureza, que acontecem naturalmente. E aí, na escola, com meus familiares, ou no esporte, eu tive contato com várias pessoas diferentes, pessoas que eu tive contato e não me ensinaram a ser quem eu sou, né? Me influenciaram a ser quem eu sou, porque isso tem muito a ver com o que eu sou de verdade, como eu me sinto de verdade, com o meu perfil, né, com quem eu convivo melhor. Na verdade, não existe uma definição, não consigo dizer que eu consigo viver com essas pessoas ou essas não. Na verdade, eu não tenho um contato e não gosto de ter contato com pessoas que têm preconceito. Isso é muito claro, né? Quem trata o outro com discriminação e preconceito não entende que as pessoas são do jeito que são naturalmente. Então, tem pessoas altas, magras, baixas, várias características físicas. E o preconceito, né, que eu vivenciei foi mais por eu ser surdo e também pelo meu jeito mesmo, meu comportamento, por eu ser um homem gay, que não era uma coisa que eu pensava muito sobre isso, mas acontecia naturalmente. E eu passei a conviver muito com um grupo LGBTQIA+, também convivi com o pessoal do esporte, porque é uma coisa também que faz parte de mim, e nesses contatos que eu tive com vários grupos, me tornei quem eu sou. Hoje eu tenho conhecimento de muitas coisas. Foi o contato com essas pessoas também que me proporcionaram isso. Eu tive respeito de alguns e preconceitos de outros, isso eu vivo isso até hoje. É muito difícil. Meus familiares, minha família também, eu tenho às vezes problema de conseguir me comunicar com a minha família. Eu sei que é um pessoal, que as pessoas têm um carinho por mim, têm um cuidado comigo. Só que também tem questão de religião que interfere nessa relação comigo. Existe um pensamento muito tradicional, muito arcaico de quem são as pessoas. As informações que chegam até mim, até informação de proteção, de como me proteger, de como usar camisinha, ou de ir para lugares públicos, de como é estar nesses lugares. Isso eu aprendi com algumas pessoas e isso me fortaleceu também a ser uma pessoa que entende que é capaz, que pode conviver com outras pessoas ouvintes e não me sentir inferiorizado, embora eu tenha dificuldade para me comunicar com algumas pessoas, mas também essa falta de comunicação me fez conhecer essas outras pessoas e como eu consigo chegar até elas. Entender que elas são diferentes de mim também, no caso de ouvintes, tem cultura diferente. Ou se a gente falar de pessoas de classes diferentes, as pessoas também têm cultura diferente, comportamento diferente. Só que há preconceito. E no caso de eu ser surdo, de ser um homem gay, negro, e estar no esporte, também sofri discriminação, vivenciei isso em alguns momentos. Isso não parou, né? Até hoje eu vivencio, eu sofro isso. E eu convivo com todos esses grupos de pessoas que eu já identifiquei aqui, né, na minha fala. Só que eu sei que, por ser surdo, né, tem um agravante maior porque tem a questão linguística, da comunicação com as pessoas, que é um trabalho árduo diário,
de tentar entender o comportamento das pessoas, de ver que pessoas não querem interagir comigo, saber que embora haja esse comportamento, eu preciso dessa interação, preciso, né, estar junto dessas pessoas e conviver com essas pessoas, principalmente as pessoas que são iguais a mim, meus pais. Interessante. Eu acho que tem uma questão com uma pessoa surda, no caso, né? Que as pessoas gays, eu acho que a minha geração, por exemplo, a gente era um pouco solitário, né? Eu acho que gerações anteriores, mais solitárias ainda, nessa questão de ter com quem compartilhar, até passar a vida toda sem se assumir, né? A gente não tinha direito de ser a gente, nem às vezes ter um ou dois amigos, ou nunca dizer realmente quem você é, né? Ou quem você era. E eu acho que tem isso dentro da tua fala, que é lidar com a solidão de duas maneiras, né? Ou ao mesmo tempo, vamos dizer assim, pela falta de pessoas que falam Libras, e isso dificulta a tua aproximação ou a aproximação das pessoas, na verdade a aproximação das pessoas, né? Não é a questão da gente, porque as pessoas não sabem falar Libras, então elas não chegam, e mesmo que não saibam, elas ainda criam essa barreira, né? Que é baseada no preconceito, né? No capacitismo. Como eu vou me comunicar com ele, né? Então é como se fosse um pouco esforço. E aí o que eu queria falar existe um pouco assim nesse sentido de solidão, uma solidão, não se sentir sozinho às vezes, em lugares que não tem outro, ou um par da gente, sabe assim. É muito comum para mim chegar num lugar, trabalhei em escolas em que só eu era o professor que tinha deficiência. Aí eu entrei no curso de dança, só eu era a pessoa que tinha deficiência no curso de dança. Então eu me sentia sozinho, assim. É um modo de se sentir sozinho. E aí eu queria jogar para ti, porque eu acho que a solidão tem muito a ver com a nossa sexualidade. Ela pode ser muito gatilho para coisas que a gente pode amadurecer muito, né? E eu acho que também pode nos levar a inconsequências ou falta de maturidade com a sexualidade, o afeto, desejo. Muito bem. Na verdade, a gente compartilha da mesma experiência, que é a solidão. De, por exemplo, na minha vizinhança, não ter outras pessoas surdas como eu, de não ter ninguém que falasse comigo na minha língua, que é a língua de sinais, também de ir ao mesmo lugar e encontrar outras pessoas. Não tinha isso. No caso dos meus pais, eu via eles encontrando uns amigos, só que eu sempre me senti só naquele mesmo espaço. Eu partilho da mesma experiência que você. Mas eu não sabia. Eu me sinto só por conta que eu sou uma pessoa LGBT, isso ainda não era um reconhecimento meu, mas o sentimento de solidão ele já existia. E a partir do momento em que eu comecei a frequentar a escola para surdos, eu fui me descobrindo nas brincadeiras, nas horas de diversão, de pessoas que... Existiam pessoas como eu, mas ali não existia, por exemplo, uma pessoa que tivesse a mesma sexualidade que eu, por conta que eu estava sempre com as meninas surdas. Na minha escola a gente sempre brincava, a gente se maquiava juntas. E elas me chamavam pra brincar e eu amava pegar nas coisas, enfim. Mas eu não me reconhecia ainda, apenas gostava de brincar até então. E a partir dos meus 14 anos foi quando comecei a andar com pessoas iguais a mim. Porque antes eu sempre andava com as meninas surdas, né? Só que a partir de um momento eu comecei a me sentir, eu me sinto feliz junto com elas também. Existe a minha família, os problemas de preconceito, os problemas de comunicação, mas dentro da escola eu conseguia ter essa interação. E eu estava vendo a sua fala do João Paulo e eu percebi, por exemplo, a gente encontra pessoas com deficiência, essa dificuldade em todos os lugares. E eu partilho, por exemplo, da mesma experiência que você, porque em casa eu sempre me senti só. E a partir do momento eu não entendia, por exemplo, o desenvolver disso. E a partir das convivências na escola surdo com pessoas LGBTQIAPN+, iguais a mim, a partir da convivência, eu consegui me descobrindo, né? E a partir disso eu consegui até enxergar dentro da minha família pessoas que também eram LGBTQIAPN+, iguais a mim.
apenas pelo jeito de olhar, de observar, pelos trejeitos da pessoa, eu já consegui sentir, sabe, ali que ela era do mesmo time que eu. Claro, mas antes ela vestiu uma camisa muito tradicional, por exemplo, a questão da religião. A minha família sempre foi uma família muito formal, muito tradicional. E ela vestia essas camisas, né? Penteava o cabelo de ladinho desse jeito, era uma pessoa bem rígida. E a partir do momento foi mudando, foi me transformando. E foi a partir dos meus 14 anos que eu fui me descobrindo. Na partir dos meus 18 já estava completamente fora do armário. E foi a partir dos meus 18 anos mesmo. Por conta de que, enquanto eu era de menor, existiam muitas questões mais relacionadas à violência, ao preconceito. Por conta da minha família ser muito tradicional, né? Era uma família evangélica. E aí, com isso, desestabilizou muito as minhas relações, os meus sentimentos, passei a me sentir só e desabafar apenas com as pessoas que, por exemplo, que era os professores que eu percebia que era LGBTQIA+, que eles me davam ali uma atenção, eles me diziam que eu podia aproveitar aquilo que eu estava desejando, se é homem, se é mulher, eles me orientavam a fazer o que eu era feliz fazendo. E a partir disso eu comecei a entender, por conta que na minha família era sempre não. E obstáculo atrás de obstáculo. E eu pensava, será que eu tenho que mudar meu jeito? Foi essa a minha principal dificuldade. É interessante pensar que o lugar que deveria ser mais o lugar de compartilhamento de afeto e o lugar mais coletivo, né? É o lugar mais solitário. Para mim também foi exatamente não, mas muito parecido. Família religiosa, extremamente católica, se sentir diferente dos meus irmãos, eu tinha mais dois irmãos, né? HTs e de repente duas irmãs com quem eu compartilhava muito mais as minhas coisas, os lugares que eu queria sair ou as minhas vontades, e pai e mãe, né? Ali com carinho, com respeito, mas sem ter coragem de ser, né? De ser eu mesmo. Por isso que eu falo sempre da solidão, assim, é um lugar muito que aí vai tendo as camadas de acordo com o que LGBT está falando, né? Assim, ou, que é mais importante, eu acho que a gente sempre tem que dar ênfase, assim, que é o LGBT-DEF, né? Não é o LGBT só. Que se é um homem, se é uma mulher, ou se é uma pessoa negra, se é uma pessoa periférica, se é uma pessoa que se assumiu sempre ou não, nem se assumiu ainda. Acho que tem tanta camada de solidão, assim, que eu acho que é uma das sensações e sentimentos que a gente mais sente e sofre, né? Não é nem sentir, sofre. Por isso que eu te perguntei sobre essa solidão. E aí, eu queria te perguntar, assim, coisas positivas, que eu acho que tem muito, assim, coisas legais. Eu sou uma pessoa com deficiência e, assim, a gente fala muito como ato político das coisas que o capacitismo tá ali, né? Pronto, junto com o machismo, junto com a LGBTfobia, preparados para atirar na gente. Mas eu também tive experiências muito legais. Então eu queria que a tua fala, assim, não é nenhuma pergunta que eu quero te fazer, mas assim, fala para mim, pra gente, qual é essa experiência que for, quais experiências foram legais, quais experiências, parecia que ia ser bom, aí foi péssimo. Pode dar um exemplo, 2, mas eu acho que talvez uma legal, uma ruim, o que a gente trata como positivo e negativo, né, assim. Mas eu tenho várias, assim, muito legais e outras terríveis. Nossa, eu tenho. Ótimo. Foi uma experiência que foi muito marcante, que foi com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela sabia que a partir dos meus 14 anos, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito respeitadora. Ela sempre respeitou o meu jeito e ela sempre falava assim. Quando, por exemplo, eu tinha reunião da família na escola para falar sobre o desenvolvimento do aluno, sobre a nota dele, se foi bom ou se foi ruim. O professor falava, dava um feedback de cada aluno, né? E tinha uma foto minha lá na escola. E a professora falou o quê?
Quem é a mãe do Everson? Por conta que ele foi um aluno excepcional, muito participativo, interage com todos os colegas, sempre está ali se divertindo com os colegas surdos, interagindo com os professores. E a minha mãe ficou tão satisfeita ouvindo aquilo, e as outras famílias que estavam sentadas lá, nossa, mas ele é gay, ele é um bicho, nossa, mas que horrível. Começaram a falar diversas coisas negativas e a minha mãe começou a me defender naquele momento. Minha mãe foi uma leoa pra mim. Ela, respeito meu filho, ele tem direito de ser quem ele quiser. E todo mundo ficou ali abismado com a reação dela. Né? Aí teve ali a discussão entre as famílias, né? Naquela reunião que aconteceu lá na escola. Depois que a minha mãe me defendeu, né? Falou que eu tinha o direito de ser quem eu sou, que ele tem o direito de ser o Everson, né? Quem eu sou. A minha mãe não foi bruta, ela não foi ignorante, ela foi simplesmente uma leoa, defendendo ali o seu filho, que sou eu. E a minha mãe nunca teve, por exemplo, ela sempre aceitou, ela sempre me apoiou porque ela sempre reconheceu quem eu era. Aí as pessoas falam, será que o Everson é gay? Será que ele é bicha? E, por exemplo, começava a me julgar e a partir desse post sobre mim. Mas a partir do momento ficou muito claro que eu não precisava mostrar, falar quem eu sou, me justificar. Por conta dos preconceitos que eu vivia justamente, né? Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que estava ali com as pessoas que são os meus pares iguais a mim. Por exemplo, eu também sempre tive contato com meus professores e eles me deram muita atenção e zelo quanto a isso. E eu também agradeço muito a minha mãe por ter me apoiado. Ela não me discriminou. Em momento nenhum eu precisei me justificar para ela. E quando ela soube de quem eu sou, ela não hesitou em me defender. E antes você tinha falado sobre a solidão, né? A solidão na escola, a solidão em outros espaços. E essa é uma luta para mim também. Por conta de que a gente, independente de com quem eu estivesse, eu sempre estava só, por exemplo, em casa, quando a minha família viajava, eu não tinha meu amigo surdo, outra pessoa que soubesse Libras. Depois dos meus 20, por exemplo, os meus amigos me convidaram para viajar lá para o Frio, no Rio de Janeiro. E falaram, vamos para uma festa de Réveillon com a pessoa. Aí eu fiquei pensando, fiquei naquela. Por conta de que eu era muito dependente da minha família para tudo. E a partir do momento que eu me desfiz desse laço, por conta que eles viajavam, né, ficavam na mesma monotonia. E aí eu vi o meu grupo de amigos que era LGBT, aqueles mais iguais a mim, eu fiquei naquela, será que eu aceito, será que não? Me fala de valores, me fala com as passagens. E aí eu fui para Cabo Frio, foi muito divertido. A partir daquele momento eu percebi que eu podia viver fora da gaiola da minha família. Eu podia estar com os meus pares iguais a mim, porque a partir daquele momento que eu comecei a me divertir, a partir daquele momento que eu comecei a ter mais conhecimento de mim mesmo, e também aprender mais sobre a minha própria comunidade, através das interações, através das diversas línguas, por exemplo, por conta de que aqui em Fortaleza tem uma língua de sinais, e existe outro regionalismo em outro lugar, eu fui absorvendo aquilo em mim. Principalmente a partir dessa experiência no Rio, né? Enquanto que aqui em Fortaleza eu percebi que muitos espaços tinham uma mente fechada. Lá, por exemplo, na comunidade estudantil do Rio, eu já consegui me sentir mais à vontade nas praias, nos encontros, nos bares. E eu comecei a perceber uma realidade diferente, né? E fui absorvendo tudo aquilo, me conhecendo mais quem eu sou, e fui me transformando a partir dessas experiências enquanto pessoa LGBTQIA+. E a partir disso eu consegui encontrar a verdadeira felicidade, eu digo assim. Tiveram, claro, muitas experiências negativas, de preconceito, de insultos, por exemplo, você falou sobre os insultos capacitistas, e isso eu já sofri demais, você é uma pessoa surda e também LGBTQIA+. Teve um caso que eu não me esqueci, que eu tinha, acho que 17 anos, 17, 18. Eu ocorreu com um homem começou a me observar. Mas eu não sabia, ele é gay ou não? Ele tá afim de algo ou não? E eu fui começando a me aproximar e o homem me deu empurrão. Eu, nossa,
fiquei muito surpreso por como que foi o primeiro caso de homofobia que eu considero. Mas eu não sabia como fazer, eu não tinha esse conhecimento. Foi, assim, muito marcante para mim, os meus sentimentos. Por conta que eu não sabia como eu chegava. Será que eu oralizo? Será que eu falo língua de sinais? Por conta que eu percebi que ele estava me observando. E eu comecei ali surtir o desejo. Mas será que eu tenho essa liberdade ou não? E assim como ocorreu com você, essa experiência capacitista e também homofóbica que ocorreu comigo. Mas eu não sei se de fato ele foi capacitista ou se ele foi homofóbico. Por conta de que naquele momento eu ainda não tinha muitas informações, né? Não tinha chegado para mim, por exemplo, uma lei que nos protege da homofobia, como que protege das nossas diversidades. Isso aconteceu depois, né? Eu não tinha tanto conhecimento na época. Na época eu só fiz me afastar mesmo e comecei a evitar, comecei a ter muito medo de que eu ocorresse novamente em outros lugares. Comecei a me sentir inseguro e sem apoio nos lugares, principalmente por conta do obstáculo linguístico. E uma experiência legal, vamos para o lado legal da história. Uma experiência legal, assim, que tu tem como corpo def gay, assim. Sei lá, eu chego, a primeira vez que eu fui num lugar gay sozinho, eu fui com muito medo, né? Como é que vão me olhar, como é que eu vou ser visto. Claro que eu fui com muito mais vontade de conhecer o lugar e ter essa experiência, né, do que com medo. Mas eu tinha muito medo, né, de sofrer, de sentir o preconceito. E claro que eu senti a primeira coisa, os olhares, como as pessoas me tratavam, um certo menosprezo, né? E depois, eu acho que quando eu me senti à vontade, eu comecei também a observar as pessoas que queriam se aproximar para me conhecer, para ficar comigo, vamos dizer assim, né, como a gente diz. E aí foi um momento muito legal de eu conseguir viver a minha sexualidade, meu desejo, minha vontade de me divertir e ser atraído, se sentir atraído. E aí eu queria saber de ti, assim, como foi, sei lá, o primeiro lugar que tu foi, que era um lugar gay, ou a primeira vez que tu foi pra praia e paquerou. Rasga. Na verdade, eu acho que a minha experiência nesse sentido foi muito tardia, mas foi principalmente na região das boates do Dragão do Mar. Eu acho que eu tinha uns 22 anos, 21 anos. Acho que foi no meu aniversário de 21 anos. Meus amigos me chamaram para ir lá pra boate e eu fiquei naquela. Será que eu vou ou se eu fico? E também tinha os obstáculos de comunicação dentro das próprias boates, né? E às vezes eu me sentia, por exemplo, será que ele tá me paquerando mesmo ou será que é coisa da minha imaginação? Por conta de que eu não tinha muita vivência nesses espaços, né? Mas aí eu fui, entrei e foi uma experiência muito diferente, né? Algumas pessoas me olharam, né? Por conta de que era um espaço nosso, né? E a gente conversando e tal. Aí logo depois eu comecei a ficar um pouco tímido ali naquele lugar, um pouco mais fechado, mais reservado. E uma pessoa começou a oralizar pra mim, né? Eu falei, não, eu sou surdo. Aí ele pensou que era por conta da música alta. Eu não escuto mesmo, eu sou uma pessoa surda. Não adianta você falar. E ele continuou falando, aí ele começou a teclar. Aí eu falei, eu sou surdo. E eu teclei pra ele, no caso. Aí ele, não sei como me comunicar com você. Aí eu, não tem problema, você pode digitar aqui. Ou então você pode tentar, sei lá, gesticular. Aí ele ficou naquela, assim, paralisado. E aí a gente foi direto se beijando. E esse é o ponto positivo, né? Espero que muito exitosa. O importante é o gera. Isso. E às vezes, por exemplo, de pessoas mais ricas, né? Chegavam pra falar pra mim, eu falava, não escuto. E elas imediatamente já tinham praticamente se afastar. Eu, nossa, ficava daquele jeito. Tem experiências negativas e positivas nesse espaço. Mas, por exemplo, eu não me reconhecia como, será que eu sou bonito? Será que eu sou simpático? Será que as pessoas se sentem atraídas por mim? Qual é o meu tipo? Por conta de que as pessoas chegavam pra mim, só que eu não entendi o porquê que elas me procuravam. Aí eu falava, não, eu sou surdo. Aí elas saíam. Mas por qual motivo? É por conta de eu não sou simpático? Será que eu não sou sensual? Será que eu não sou bonito? Eu ficava com esses receios, com esse será? Será que é porque eu sou surdo?
E pra mim, eu senti assim, foi muito árduo, de verdade. Tanto pra ficar, quanto pra fazer sexo, pra me divertir. Que foi a partir dos meus 18 anos, né, essa experiência. Até os meus 23. Meus 21 aos meus 23. Aí foi aí quando eu entrei num relacionamento sério, né? Depois eu também entrei nos relacionamentos, eu não conseguia me identificar e com isso eu fui me conhecendo a partir do contato com outras pessoas, a partir das diversões também, das viagens. Por conta que as pessoas, por exemplo, me veem como uma pessoa surda. E a interação delas comigo, de estar junto, eu sei que é diferente, por exemplo, quando ela está com outra pessoa que é ouvinte. Por conta de como pessoa surda, ela vai aprender a sinalizar e aí a parte, se ela sinaliza comigo, se ela tenta ter o contato, tenta se aproximar, tenta me conhecer mais, procura sempre se divertir comigo, aí eu consigo me sentir conectado, eu consigo me sentir... Já com outras pessoas que não fazem esforço disso, que só quero escrever, só quero digitar, é muito difícil me comunicar com você. Mas eu sei, só que a gente precisa pensar em outras experiências mais diferentes também. É interessante porque tu tá falando isso de... às vezes eu percebo que o cara tá conversando com outra pessoa ouvinte e que o papo acontece de uma forma diferente. Tu percebe que é diferente a abordagem, não, a paquera. E eu lembro, assim, que uma das coisas que me incomodava, eu me submeti muito a responder, né? Achava que fazia parte da paquera. Mas era muito natural em aplicativos ou uma paquera presencial de como foi que tu perdeu a perna? Aí a paquera se tornava uma conversa sobre a minha deficiência. E eu disse, eu não quero conversar sobre isso. Eu quero beber junto com a pessoa, conversar com ela, beijar. Aí acho que uma pessoa surda começa a fazer várias perguntas sobre a surdez, sobre como é que é, né? E aí, tá interessado em mim ou tem um fetiche aí pela deficiência e não vai sair nada, né? Não vai acontecer nada. Eu acho que deve ter passado por coisas parecidas. Eu queria terminar com uma pergunta. Eu queria terminar com uma pergunta bem simples, assim. Pode também ser objetivo na resposta. O que tu acha que é sexo e sexualidade pro teu corpo deve? No teu corpo deve, pro teu corpo deve, na tua opinião? Sexualidade e sexo, eu sei que são diferentes, são coisas diferentes. E o sexo, eu posso pensar em pessoas, são pessoas diferentes, sendo surdas ou ouvintes. Tem um jeito de fazer o sexo. E a sexualidade tem muito a ver com a característica que a pessoa tem, como ela se porta, como ela se veste, como ela se diverte, se ela é uma pessoa mais largada, se ela é uma pessoa mais de um comportamento diferente. Então, a sexualidade parece para mim algo que tem muito a ver com como as pessoas se identificam também. Então, assim, para eu falar o que eu mais gosto de falar, o que eu gosto mais de conhecer, é sobre sexo, né? Então, ter experiências diferentes no sexo, para mim, é uma forma de enxergar as coisas diferentes. E sexualidade tem muito a ver com a característica da pessoa também. Se ela é preta, se ela é gorda, se ela é magra, como é que ela se sente, como é que ela se sente com o corpo dela, como é que ela se sente com as outras pessoas. Um exemplo disso, eu, né? Já aconteceu comigo, de uma pessoa dita normal, chegou pra mim, e aí eu fui transar com essa pessoa, fui conversar com ela sabia um pouquinho de Libras, só que ela era amputada das duas pernas, né? E aí a gente começou a conversar, interagir, foi tão bom, foi tão interessante, foi tão positivo. E eu não tinha experiência com pessoas ouvintes, que a gente transava e depois cada um ia pro seu canto e a gente não tinha mais contato. Então eu ficava naquela questão, é porque a pessoa não tinha deficiência e eu tinha deficiência e ela não entendia? Então a experiência que a gente tinha, experiências diferentes, porque eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de conhecer as pessoas de fato, eu gosto de saber quem são as pessoas.
Só que nesse momento, me enxergar, me olhar como alguém que está interagindo e também está absorvendo o que é do outro e tentando se compreender nisso, às vezes eu não entendo o porquê, né, isso acontece. Eu tento, às vezes, entender se é por falta de conhecimento que a pessoa tem, se é ignorância mesmo. Porque é uma pessoa boa, que dá uma pessoa para conviver. Mas eu sei que há também a questão do preconceito com os surdos, com o corpo da pessoa com deficiência, ou com a pessoa que não consegue se comunicar direito. Eu sei que essa relação é diferente e eu também entendo que existe diferença entre sexo e sexualidade, mas é isso. Assim. Legal. Só para terminar, assim, dando uma opinião aqui sobre o que tu falou, eu tinha uns 10 anos, sei lá, mais ou menos. Eu comecei a ter muito mais interesse quando eu comecei a conviver com mais pessoas com deficiência, vários tipos de deficiência. Eu comecei a querer me relacionar só com pessoas com deficiência. Me relacionar mesmo, talvez não só ficar, mas namorar, porque pelo menos a gente vai entrar, talvez, em discussões e atritos e desejos que tem um lugar ali parecido para se mostrar, né? Para se, como eu posso dizer, mais sincero. Eu acho que é sincero a palavra. Né? Que eu me sinto assim porque eu cresci muito inseguro, então eu tenho uma baixa autoestima por causa disso, eu já fui muito rejeitado por isso. E aí eu identificava que nas relações com pessoas sem deficiência, eu sempre também estava sozinho, porque eu era a pessoa que ia ter esse argumento. E a outra pessoa, ela podia ter outras, mas nunca era parecido com o meu. Né? Tipo, ela entender que eu sofri um preconceito, que eu passei por um preconceito, e não ouvir, coisas da tua cabeça, tu que tá imaginando isso. Então, quando eu passei a conviver mais com pessoas com deficiência, eu quis namorar uma pessoa com deficiência, e hoje eu tô com uma pessoa que tem uma deficiência física. É muito interessante porque o que ele me fala de, não faz isso, que eu já me senti assim, eu também digo, e a gente acaba se entendendo, né? Mesmo que a gente entre em comparações gratuitas, assim. Mas um e outro passou pelo mesmo perrengue. E eu acho isso muito... Tu falou, eu fiquei com uma pessoa com deficiência e foi muito legal. Aí eu fiquei com uma pessoa ouvinte sem deficiência e não foi tão legal assim. Né? Tipo, é esse lugar que faz a gente, talvez, se conectar? Pode ser também. Né? Acho interessante isso. Mas a gente está com quase nenhum tempo. E aí eu vou ter que começar a agradecer. Muito obrigado. Mesmo, Everson, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Amei muito. Eu agradeço a escuta, né, desse lugar aqui, de fazer um geocaching com Deaf Gay. Eu nunca vi um surdo participar de um assunto assim, de um lugar que é com pessoas com deficiência, falando sobre deficiência, falando sobre essas questões, usando a língua, a minha língua. Isso é muito importante. Eu queria muito agradecer esse convite, também agradecer os intérpretes que estão aqui, o Irabson e a Grazi, agradecer os dois. Sim. E agradecer o convite. E é isso que eu quero terminar agradecendo mais uma vez ao Matheus pelo espaço do ateliê aqui que a gente gravou, né, no serviço de estúdio, a Grazi Gomes e o Irabson Souza, que são os nossos intérpretes de hoje, que acompanhou a nossa discussão aqui, a nossa fala empolgada com o Everson. E mais uma vez ao Everson pela participação e disponibilidade. E agradecer mais uma vez, né, aqui o protocolo todo que a gente tem que cumprir, que é a Secretaria de Cultura, né, do Estado do Ceará. Secretaria da Cultura, gente. Eu sempre corrigi isso, porque a gente só continuou dizendo que é da Cultura do Estado do Ceará, por esse projeto, né, que foi aprovado, o Deaf Gay, Diálogos, Debates e Deboches Insurgentes, na categoria Memória Cultural LGBTI+, da Lei Paula Gustavo, 2024. E muito obrigado, a gente vai ter mais 3 episódios. Tivemos um com a Ana do Vale, uma artista de João Pessoa, né, da Paraíba, e agora com o Everson. O próximo, temos aí os próximos com o Pablo Sato, temos outro com a Ana Cândida de Teresina, o Pablo Sato é aqui de Fortaleza, a Ana Cândida de Teresina, e Céu Vasconcelos, também de Fortaleza.
Obrigado, gente. Acompanhe o DFGay. Diálogos, debates, deboches, seja qualquer ordem dessa. Obrigado, até logo. Direção e apresentação, João Paulo Lima. Videomaker, M. Dias Preto. Edição de áudio e vídeo, Kerensky Barata. Intérpretes de Libras, Graziele Gomes e Irabson Souza. Ceará, Governo do Estado, Secretaria da Cultura. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022.